Declaro aberta a sessão ordinária 16 de 2015 do Legislativo Municipal. Solicito a secretária Márcia Josiane Jaque para que faça a chamada nominal dos vereadores. Sessão ordinária 16 de 2015. Cantagalo, 29 de junho de 2015. Chamada nominal. Vereador Estevão Damiani Júnior. Presente. Vereador Isaac Abreu. Presente. Vereador Leosmar Staidel. Presente. Vereadora Maria Lúcia Monção. Presente. Vereadora Neuza Gren Rugins. Presente. Vereador Pedro de Paula Xavier. Presente. Vereador Rudimar Bagliatti. Presente. Vereador Valmir Silveira. Presente. Vereador Volmar de Souza. Presente. Convido todos os presentes para a oração inicial e após entoarmos o hino municipal. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem no alto da colina, enfeitando a natureza, começaste pequenina, mas aspiras à grandeza. Canta galo, altaneia, tua bandeira quero erguer, quero dar-te a vida inteira, por ti posso até morrer. Canta galo, por ti posso até morrer. Nessa terra muita gente já viveu a vida inteira, desfrutando alegremente da lavoura e da madeira. Canta galo, altaneira, tua bandeira quero erguer, quero dar-te a vida inteira, por ti posso até morrer. Canta galo, por ti posso até morrer. Hoje o povo se levanta, quer viver na independência, e a juventude canta com amor e sem violência. Canta galo, altaneira, tua bandeira quero erguer, quero dar-te a vida inteira, por ti posso até morrer. Canta galo, por ti posso até morrer. Solicito a primeira secretária, a vereadora Maria Lúcia Monção, para que faça a leitura da ata da sessão anterior, sessão ordinária 15 de 2015. Ata da sessão ordinária 15 de 2015. Aos 22 dias do mês de junho de 2015, às 14 horas, na dependência da Câmara Municipal de Cantagalo, reuniram seus vereadores para a 15ª sessão ordinária do ano de 2015. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente convocou a secretária Márcia Josiane Jaque para fazer a chamada nominal dos vereadores, constatando a presença de todos. Após foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, sendo aprovada. Em matéria de ordem do dia e do expediente, leitura e votação das indicações 75 e 76 de 2015, sendo aprovadas. Em matéria de segunda discussão, leitura e votação do projeto de lei 13 de 2015, de autoria do Executivo Municipal, sendo aprovado. Leitura e votação do projeto de lei 2 de 2015, de autoria do Legislativo Municipal, sendo aprovado.
Leitura e votação do projeto de lei 3 de 2015, de autoria do Legislativo Municipal, sendo aprovado. Leitura e votação do projeto de resolução 3 de 2015, de autoria do Legislativo Municipal, sendo aprovado. Não havendo matéria de terceira discussão, encerrou-se a sessão, marcando a próxima para o dia 29 de junho do corrente ano. Coloque em votação a ata da sessão ordinária 15 de 2015. Quem for favorável permanece como está. Quem for contrário que se manifeste. Fica aprovado a ata da sessão ordinária 15 de 2015. Solicito a secretária Márcia Josiane Jaque para que faça a leitura da pauta. Pauta da sessão ordinária, número 16 de 2015, do Legislativo Municipal. Matéria de ordem do dia do expediente, leitura e votação das indicações 77 e 78 de 2015, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Não temos matéria de primeira, segunda e terceira discussão. A palavra protocolada, a representante coordenadora da Pastoral Familiar da Comunidade, relatando sobre o trâmite do Plano Nacional de Educação sobre o tema Ideologia de Gênero. Solicito a secretária para que faça a leitura das indicações 77 e 78 de 2015, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Indicação número 77 de 2015. Autoria da vereadora Maria Lúcia Monção. Teor da indicação. A vereadora, que o presidente subscreve no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência e dos nobres companheiros indicar que, após ouvido o plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal solicitando que seja colocada a iluminação da quadra de esportes da Escola Vereador Francisco dos Santos Leal, bem como seja construído o alambrado e uma calçada para acesso desde a rampa de entrada da escola até a referida quadra. Justificativa. Haja vista que as lâmpadas foram retiradas para a construção da cobertura da quadra, sendo que os alunos do período noturno estão realizando aulas de educação física no escuro, e com relação ao alambrado e à calçada, ambos se justificam por causa da sujeira das paredes com as boladas e no chão por causa do barro e poeira existente ao lado da quadra, fazendo com que as crianças sujem o piso da escola e, consequentemente, aumente o gasto com produtos de limpeza. Maria Lúcia Monção, vereadora autora. Solicito a vereadora autora se quer comentar a sua indicação. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Lúcia Monção. Boa tarde ao presidente, boa tarde aos vereadores, à vereadora, aos visitantes, boa tarde aos internautas, né, que estão nos seguindo neste momento. Então, essa indicação, segundo que eu já tenho informação, a diretora da escola já conversou com o prefeito referente ao assunto, né? E com relação ali às lâmpadas, essas lâmpadas já existiam, né? A única coisa que está solicitando é que nós precisamos saber onde que ela está e que elas sejam colocadas novamente na escola. E a questão ali que foi colocada assim, que os alunos estão fazendo aula da educação física, né, ou as práticas esportivas no escuro. Na verdade, não está ocorrendo a prática, porque à noite os alunos estão ficando em sala, sendo impossibilitados de praticar, né, essa parte que é de direito deles nas aulas de educação física. E com relação ao produtos de limpeza que eu mencionei na justificativa, é que a questão, né, da falta de, vamos dizer, de piso ligando a quadra à calçada está possibilitando isso, né? Não só da questão dos alunos se sujarem muito para voltar para casa, que eu vejo que também que não que isso seja errado, né, dos alunos se sujarem, mas eu acredito que muitos não teriam uniforme para estar trocando todo dia, né? Porque a gente sabe que 2, 3 mudas de roupa seria quase que impossível no período de frio que a gente tem aí. Então, é mais mesmo para ver essa questão do alambrado também, que a gente vê que está perigoso, porque foi colocado alguns pilares, e os pilares têm quinas que são cortantes. Se um aluno sai correndo da quadra, bate num pilar daquele, corta o rosto, corta qualquer parte do corpo, a gente sabe disso. Então, é por uma questão também de segurança dos próprios alunos, né, e de quem utiliza ali a quadra de esporte. Eu gostaria que os companheiros votassem, né, para que fosse aprovado a indicação e que o prefeito escutasse, não só a questão da indicação, mas pelo pedido que a diretora já fez. Obrigada. Coloco em votação a indicação número 77 de 2015. Quem for favorável permanece como está.
Quem for contrário, que se manifeste. Fica aprovada a indicação número 77 de 2015. Indicação número 78 de 2015. Autoria da vereadora Neuza Gren Ruginski. Teor da indicação. A vereadora, que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente diante de Vossa Excelência e dos nobres companheiros indicar que, após ouvido plenário, seja enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando que seja cedida uma secretária para o escritório da Emater do município de Cantagalo, tendo em vista que o trabalho do técnico é atendimento ao produtor e, enquanto ele se ausenta do escritório, o mesmo fica sem atendimento ao público. Justificativa a pedido do técnico. Neuza Gren Ruginski, vereadora autora. Solicito a vereadora autora se quer comentar a sua indicação. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Neuza Gren Ruginski. Boa tarde, senhor presidente, os demais companheiros vereadores, a nossa companheira vereadora Maria Lúcia, os colaboradores desta casa e os visitantes que aqui se encontram, e também os nossos internautas que acompanham a nossa sessão. Realmente, conversando com o técnico da Emater, ele colocou para nós a situação que está muito difícil dele estar a campo todos os dias, pelo fato de não ter uma secretária, pelo menos para anotar os recados, receber a comunidade, as pessoas que vêm fazer suas reivindicações. E viemos assim, quando conversamos, discutimos diversas questões nas conferências, principalmente na Conferência de Segurança Alimentar, se cobrou muito a presença do técnico, o acompanhamento do técnico nas propriedades e nas lavouras. Então, também, enquanto município, enquanto comunidade, nós vemos assim que nós precisamos também dar condições para ele poder desenvolver um bom trabalho. Sem mais, peço a colaboração dos companheiros e até as próximas questões. Coloco em votação a indicação número 78 de 2015. Quem for favorável, permanece como está. Quem for contrário, que se manifeste. Fica aprovada a indicação número 78 de 2015. Hoje nós temos a palavra protocolada. Eu peço ao vereador Isaac Abreu e ao vereador Leosmar Estádio para que acompanhem a representante da coordenadora da Pastoral Familiar da comunidade, relatando sobre o trâmite do Plano Nacional de Educação sobre o tema Ideologia de Gênero. Você está ligado? Não, só pegar. Ah, deve ter. Está sem ligar, senão porque não. Aí. Então, boa tarde a todos, senhor presidente da Câmara, aos demais vereadores, às nobres colegas, vereadoras Maria, dona Neuza, aos demais que estão nos assistindo e aos que acompanham pela internet. Então, hoje a gente vem aqui em nome da Pastoral Familiar, a qual sou coordenadora, para a gente fazer uma explanação, não sei se é do conhecimento dos senhores, sobre ideologia de gênero, que é um projeto a ser implantado dentro do Plano Nacional de Educação. Então, esse documento nos chegou da CNBB, né, através do nosso representante da Pastoral Familiar de Laranjeiras do Sul, que nos passou na semana passada, né, esses documentos, e a gente achou, por via de responsabilidade nossa e preocupação, estar colocando, né, os senhores a par, se já é do conhecimento e se não é, para colocá-los a par desse assunto que a gente está em trâmite. Então, o que seria a ideologia de gênero? Eu deixei um documento com os senhores, mas eu faço questão de lê-lo, para, de repente, a gente, né, estar explanando melhor e para vocês entenderem também.
Nas câmaras de vereadores de todos os municípios do Brasil tramitam projetos de lei para instituir os planos municipais de educação para o próximo decênio. Do nosso município, eu acho que deve ter passado pela Câmara já deve ter sido feita a leitura e a aprovação dos senhores, né? Mas não deixa de nos preocupar para a gente estar passando para frente mesmo assim. Porque eu não pude estar presente no dia da leitura do nosso plano, porque eu estava em Guarapuava com a minha mãe numa consulta, mas conversando com a Joelma, ela falou que não constava no nosso plano, a ideologia de gênero. Mas a gente sabe que em vários municípios já do Paraná, ele está dentro do plano. Laranjeiras foi um município que estava dentro do plano, o qual os vereadores não aprovaram. E a gente sabe que tem outros municípios dentro do Paraná que está, e assim como dos outros estados também. Então, por isso a nossa preocupação. O projeto quer incluir nos planos municipais de educação a insidiosa e mal conhecida ideologia de gênero, contrariando a vontade do Congresso Nacional, que não permitiu a incorporação desta matéria controvertida no plano nacional. A ideologia de gênero introduz uma antropologia que leva à desconstrução da criaturidade do ser humano, desnaturalizando e modificando radicalmente a definição e vivência da sexualidade da pessoa e da sua existência. Aquilo que para todas as culturas e civilizações humanas é uma evidência e se coloca a nível dos primeiros princípios. O fato que somos seres sexuados, nascemos homens e mulheres, é negado como mera imposição cultural. Tendo em vista a relevância da questão, é importante que a população acompanhe a discussão desses projetos de lei em suas comunidades e se manifeste aos vereadores sobre as questões envolvidas nos planos municipais de educação. De acordo com o artigo de Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, bispo de Campos do Rio de Janeiro, as consequências da ideologia de gênero são terríveis, pois a sua aplicação na escola, de forma mente infantil, introduzindo a dúvida e a confusão a respeito da sua identidade sexual. O Dia das Mães e dos Pais será banido, uma vez que são referenciais de meros papéis impostos arbitrariamente, e os pré-adolescentes poderão, com a idade de 12 anos, decidir se querem mudar definitivamente de sexo. Então, esse é um documento que ele vem da CNBB para nós, né? Junto com esse documento, eles nos passaram também uma cartilha, depois eu vou deixar em mãos do senhor presidente, né, se vocês quiserem também, que ela nos dá uma definição maior e nos explica melhor sobre esse projeto. Então, qual é a nossa preocupação? Nossa preocupação é como representante pastoral familiar, como pessoa que se preocupa com nossas famílias e que pede carinhosamente a atenção de vocês sobre este assunto. A gente sabe que vocês podem ter contato com os nossos deputados, senadores, e que este projeto, quando chegar em última instância a ser votado, que ele não seja aprovado. Porque a gente sabe que seria um projeto que estaria, como diz o próprio documento, de repente colocando em segundo plano os nossos ideais de família. Deixo bem claro assim que a igreja, quanto a gente frequenta a igreja católica, e acredito que qualquer uma das outras religiões, tanto a igreja como nós, pastoral familiar, nós não colocamos de maneira alguma contra o homossexual. A gente respeita como pessoa humana, como qualquer pessoa da família da gente. A gente é contra aos atos que estão sendo impostos para a gente. Então, aos atos que a homossexualidade está querendo nos impor. Então, a gente pede com carinho que vocês consigam estar vendo, né, lendo, se aprofundando melhor no assunto, entrando em contato com pessoas que são da confiança de vocês e passando à frente este assunto, para que, de repente, mais tarde, a gente não possa se arrepender de não ter lutado por isso. De repente, se vocês, né, quiserem fazer alguma questão, alguma coisa, né, que a gente possa estar respondendo. Solicito aos vereadores que quiserem fazer alguma pergunta. Estou só esperando a emenda. Nós temos uma emenda nesse projeto, porque algumas coisas nós vamos divergir, Silvana, e em outras nós vamos entrar em consenso, né? Então, de fato, o nosso projeto ele não apresentava questão de gênero, né? E nós já vamos num discorde da questão da ideologia de gênero, porque o que nós estamos assistindo neste momento na política brasileira,
em especial na questão que chamamos de Senado e principalmente na Câmara de Deputados, nós estamos com uma Câmara do BBB, né? Que nós vemos ali a Câmara de bala, bola e Bíblia, né? Infelizmente, nós estamos com uma Câmara de Bíblia, que é uma Câmara homofóbica, é uma Câmara falocêntrica, é uma Câmara que eu posso dizer machista, fascista. Então, qual que é a preocupação nossa com essa questão de ideologia de gênero? O que a gente tem de propostas para inserir dentro do plano decenal de educação é a respeito a gênero, a respeito à diversidade. Então, nosso projeto não apresentava isso. E nós, em conversa com os vereadores, nós fizemos uma emenda acrescentando isso dentro do projeto, que já foi aprovado, né? Que até dia 23 desse mês, todos os projetos teriam que estar aprovados. Então, qual que é a nossa preocupação? Nós temos, há vários anos aí, a briga dos desrespeitos, vamos dizer, dos desmandos, justamente desse Senado, que é um Senado conservador, com relação a essas temáticas, né? E nós sabemos que a maioria da população é a população que ela tem acesso direto à escola pública. E qual que é a nossa briga dentro das escolas públicas? Que nós tenhamos, no mínimo, de respeito por essas pessoas. Né? Porque eu fico preocupada assim, nós recebemos um documento aqui que é da CNBB, né? Nós sabemos aí que estamos com um Papa, que é um Papa que é das minorias, né? Que quer dizer das minorias, que está pelas minorias e em defesa das minorias. E o nosso Senado, infelizmente, ele não está a favor das minorias. E um dos pontos que eles acharam para atacar agora foi com relação a essa diversidade. E essa questão de ideologia de gênero, ela não existe dentro do plano. O que existe? Existe um conservadorismo criando esse aspecto para emperrar a luta que é grande deste grupo que está aí sendo vítimas de assassinatos, vítimas de chacota, de preconceito, de discriminação, inclusive dentro das salas de aulas. E, inclusive, não só pelos colegas, mas por muitos professores que ainda não estão, né, dentro do debate. Né? Então, só para dizer, tem coisas que nós concordamos. Uma coisa assim... Hoje, dentro da sociedade que nós vivemos, qual que é o conceito de família? Né? O que é família? Será que todas as crianças que estão dentro de sala de aula, as famílias que ela tem é pai, mãe e filho? Que tipo de família que nós temos? Aí eu fico preocupada quando, acho que foi o bispo, né, escreve assim, e o dia das mães e os dias dos pais vão ser banidos de vez, com referência, né, ao que chama de papel aos impostos arbitrariamente? Daí eu pergunto, esse dia de pai e esse dia de mãe, ele existe de fato nas escolas? Eu não sei se está na direção, agora está na orientação, né? Nós já sofremos com isso, né, Silvana, nas escolas há muito tempo. Porque, infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade que impõe uma data, dia de pai e dia de mãe, ele é nada mais, nada menos do que o quê? Um contexto capitalista, de vendas e compras de presentes, vamos dizer assim. Né? Porque, na realidade, o que nós estamos vivenciando há muitos anos na sociedade? Que pai e mãe é aquele que cuida do ser, aquele que cuida da criança. Então, isso aqui não justifica, né? Não justifica a questão. Então, a Márcia já trouxe a emenda. O que nós colocamos na emenda para vocês, né, da família, da pastoral familiar, não ficar preocupados e achando que nós vamos pregar aqui essa ideologia de gênero que não é real. Ideologia de gênero não pode existir, ela não existe, é coisa de invenção do plenário conservador que nós temos. Então, para existir o item 9.2.3.1 no projeto de lei 14 de 2015, do Executivo Municipal, no seu anexo, onde constam as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação com a seguinte redação. Daí presta atenção lá para ver, né, o que tem, né, ligação com essa indicação. O respeito e o direito à diversidade a serem consolidadas na política educacional, devendo realizar programas, ações e práticas pedagógicas que garantam a efetivação da justiça social, da igualdade e da equidade. Portanto, a construção de uma política municipal do direito à educação que contemple a diversidade, devendo considerar negros, quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, jovens e adultos em situação de risco, a população LGBT e os sujeitos privados de liberdade. Então, foi isso que foi acrescentado no plano de educação, que nós achamos que estava em dívida com a sociedade cantagalense. Né? E outra questão, Silvana, não sei se tem mais um tempinho, senhor presidente, a nossa deficiência com relação à temática. Né? Porque o que nós
dizemos da temática LGBT? Na cabeça das pessoas, dos conservadores principalmente, não de quem está ligado ao respeito ao ser humano, o que a gente atribui à comunidade LGBT é só uma questão de sexo. Né? A gente não vê essas pessoas como pagadoras de impostos, a gente não vê essas pessoas como pessoas que são, né, vítimas de uma sociedade falocêntrica, uma sociedade onde, se pudesse banir negros, índios e ciganos da face da terra, baniam. A nossa sociedade, o nosso Senado, principalmente o Senado, eu digo, é um dos mais violentos dos últimos anos. Ele perde, inclusive, para os países que estão em guerra. Né? Então, a nossa maior preocupação é de que, além de nós ter toda essa questão, nós falando de violência contra esse grupo, contra essas pessoas que são seres humanos, né, que é o que o Papa defende, o respeito ao ser humano, aqui em Guarapuava, há alguns anos, nós tivemos aqui um jovem que, inclusive, estudava comigo, mesmo no momento na faculdade, nós víamos ele, né, transitando dentro da faculdade, e nós tivemos notícia de que ele foi morto, despedaçado e jogado no Rio Jordão, ali em Guarapuava. O que foi feito com relação a essa morte? Nada, né? Aí eu pergunto, quem foi que matou esse jovem? Os moralistas da sociedade de Guarapuavana. Os moralistas. Alguém que você não imagina que é o que faz uso dessas pessoas, quer fazer uso. Entendeu? Então, a nossa preocupação é essa. E a questão da ideologia de gênero, quando ela vem empregada nesse teor, né, de relevância do Senado e de Câmara, é uma ideologia inventada, né, que eu digo o que eu posso dizer assim, os fundamentalistas. Né? Você falou se nós tínhamos contato com os deputados. Né? Nós temos contato, sim, com muitos deputados, e inclusive com senadores, e a defesa deles é da inserção disso dentro do plano, mas não é nesse sentido, né, de, vamos dizer assim, o pessoal diz destruição da família, mas é na construção do ser humano. Tá? Então, não é preocupação para nós. E até digo, nós que somos educadores, nós todos os dias nos deparamos com situações que nós devemos combater, que é a situação de desrespeito, que é a situação de chacota mesmo, né? De desconstruir o ser dentro da sala de aula. Então, eu acredito que isso tem que estar, sim, dentro do plano do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação. Nós tivemos um confronto muito grande aqui no Paraná, principalmente no norte do Paraná. Né? Nós sabemos que, em Curitiba, essa foi uma questão muito debatida, e, infelizmente, nós perdemos em Curitiba. Né? Perdemos porque nós estamos com uma bancada fundamentalista muito grande em Curitiba, tanto nas câmaras, né, da própria Curitiba e das regiões. Nós estamos com um pessoal despreparado tratando dessas questões e confundindo essas questões com aquilo que eu falei. A questão homossexualismo, né, não podemos falar isso, que é doença, né, é homossexualidade. Então, as pessoas estão confundindo a homossexualidade com puro teor sexual e não teor de ser humano mesmo. Obrigada, Maria Lúcia. Mas é isso que a gente fala, Maria Lúcia. A gente não se coloca, né, contra a nenhuma dessas ideologias, né, sendo elas, a gente respeita todas. A nossa preocupação é, sim, aos atos que estão sendo feitos. Né? Então, é essa a nossa preocupação. E vejo que vocês também estão preocupados com isso, então, sempre pensem com carinho e voltem-se sempre a essas questões, porque faz, né, para nós pensarmos nos nossos adolescentes, crianças, jovens, hoje na escola, é muito importante. Né, que a gente passe essas ideias para eles, né, para o respeito, né, a tudo isso. Senhor presidente, só mais uma questão que eu esqueci. Quando a gente fala em opção sexual, né, não existe como um ser optar por ser vítima de uma sociedade como a nossa, uma sociedade que sempre foi violenta com as minorias. Então, não se fala opção, é uma expressão muito violenta quando a gente fala em opção sexual. Quem que opta por levar uma vida de sofrimento numa sociedade igual a nossa? De novo, que eu digo falocêntrica, né? Onde o que é correto é o homem, né, no comando, né, hétero, branco e cristão. Né? Daí vocês vão dizer assim, mas o que você tem contra o cristão? Nada. Mas nós temos que entender que nós cristãos, né, que eu me enquadro ainda dentro dessa temática, né, nós sabemos que nós não somos os únicos seres que estamos presentes no mundo. Né? Inclusive, nós das escolas públicas, principalmente, né, nós não podemos fazer da escola pública uma extensão da igreja. Né? Porque assim, a igreja ela já está determinada para quê? Para ter aquela educação
cristã ou de não cristão dos seres que a seguem. Mas a escola, ela tem que estar a serviço de todos. E nisso que você falou, Silvana, dentro do contexto de respeito e de humanidade do ser humano. Em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar. Então, eu até tenho falado do Papa Francisco, né, que tem sido alguém que acordou para a realidade da igreja, a trabalho de quem, em função de quem que a igreja está nos últimos tempos. Até eu converso muito com a dona Neuza a esse respeito. A serviço de quem a igreja deve estar. Né? Então, e outra questão também é da normalidade sexual. Né? Ao se tratar da sexualidade, não existe padrão de normalidade. Né? O que é norma para a sociedade? Quem que cria as normas na sociedade? Né? Então, a normalidade. O normal é homem e mulher. Não... mas o ser, né, ele não se vê neste corpo. Não, mas ele é um depravado. Não é. Quem que escolhe, né, sofrer na sociedade qual está vivendo? Não se escolhe. Né? Então, Silvana, é só para deixar vocês tranquilos da pastoral, a gente vai sim deixar dentro do plano isso. Ele tem que ser trabalhado, até uma exigência nossa, né, dos vereadores, que o prefeito se preocupe com formação a respeito dessa temática, que ela é uma temática que está muito ainda verde, né, dentro das escolas. O que nós temos visto é uma discussão no senso comum, né, e nós vamos ter que sair dela, certo? E, inclusive, né, a questão, né, dos tratamentos preconceituosos que a gente ouve, e que é dentro da escola. Medida discriminatória, ofensas, constrangimentos, ameaças e agressões. Nós vemos ali, não só de alunos, mas de próprios professores, né? Ofensas verbais, não só da criança, mas do próprio quadro. Nós temos professores nessa situação e que a gente percebe os olhares dos outros com relação aos nossos companheiros. Né? Um olhar de preconceito. Pode até não falar, mas ficam desesperados para poder estar no meio preconceituoso, para poder fazer chacota dos companheiros. Tirar proveito. Desumanizar a sociedade que já é desumana. Né? Então, e obrigada por nos possibilitar essa discussão. Obrigada a você, Maria Lúcia. Porque a nossa preocupação é esta mesmo. Né? Tomara que quem vá, né, como diz assim, mais tarde, tomar conta disso, tenha o nosso entendimento. Né, e que não leve essas considerações, de repente, para outro lado. E que as nossas famílias, nossas crianças possam sofrer mais tarde. Né. Eu agradeço, né, ao momento, senhor presidente, da gente poder estar aqui explanando um pouquinho. E a gente se coloca sempre à disposição, nós, como pastoral familiar, à disposição de vocês. Obrigada. Só para alertar, o projeto foi sancionado e com emenda. Tá? Só para... Então, eu agradeço a presença da Silvana de Lima, né? Agradeço pela explanação que nos fez, né? E que a casa aqui está aberta para mais novas conversações sobre esse assunto. Eu deixo a palavra livre aos vereadores para que façam as suas considerações finais. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Isaac Abreu. Quero aqui, neste ato, dar boa tarde ao presidente dessa Casa de Leis, aos vereadores, também às vereadoras dessa casa, aos visitantes que aqui se encontram e também os que nos acompanham pelo PR Centro-Sul, ao vivo, pela internet. Nesse ato, quero aqui dar os parabéns ao presidente dessa casa por estar adaptando essa forma para que os nossos cantagalenses e o povo da região possam estar acompanhando o trabalho dessa Casa de Leis pela internet, já que a nossa rádio comunitária do município nos impossibilita de fazer isso, através da sua presidente, Maria de Lourdes Kunjunski, que é a mãe do prefeito municipal de Cantagalo. Quero aqui alertar os cidadãos, ao pessoal que nos acompanha ao vivo pelo PR Centro-Sul, que nós temos uma rádio no município que não está funcionando como uma rádio comunitária, mas sim como uma rádio particular. Porque quando uma Casa de Leis não pode ter espaço a essa rádio, que prevê na lei da radiodifusão, na lei federal da radiodifusão, é importante que se mostre, pelo menos através da internet, que nós temos uma rádio que está trabalhando como particular. Mesmo assim, como já foi mandado vários ofícios essa rádio, tivemos espaço 3 sexta-feiras, essa Casa de Leis, naquela referida rádio,
sendo assim cortada pela presidente. Mesmo o Ministério Público, através do promotor Diogo, dando determinação que a rádio era obrigada a abrir espaço essa Casa de Leis. Sendo assim, mesmo assim, a presidente desobedeceu o Ministério Público e travou essa Casa de Leis. E deixo aqui a minha emoção de ficar chateado nesse momento com a atitude da rádio comunitária do nosso município. A presidente mandou um ofício, a presidente Maria de Lourdes Konjunski, mandou um ofício dizendo que a referida rádio não aceitaria mais passar os programas da Casa de Leis, porque foi feito 3 programas de cunho político. Mas digo aqui, senhores vereador, o que a presidente queria que fosse falar se nós vivemos uma política aqui dentro da Casa de Leis? Ela queria que fosse falar do que lá na rádio de futebol, no espaço da Casa de Leis? E ela está muito errada nessa situação. Se o espaço é para tratar sobre os trabalhos dessa Casa de Leis, sempre foi usado para tratar sobre os trabalhos, o que ela não gostou, porque existia cobrança no que é errado. Principalmente acima de seu filho, que é o prefeito do município de Cantagalo, que é o Everson Antônio Konjunski. Sendo assim, ela impossibilitou e fez da rádio como se fosse uma rádio particular, uma coisa que não é dela, uma coisa que é nosso, dos cantagalenses, pegando e dando uma de autoritária, dizendo que ali nós não teria espaço. Primeiro de tudo, enrolou a Casa de Leis vários anos, na gestão do atual presidente Júnior Damiani, que também deixou a desejar um pouco, no meu ver. Tinha que ter cobrado mais rígido em cima da questão da rádio, tinha que ter oficiado e pedido a rádio espaço, como algumas vezes foi oficiado. Dou os parabéns ao presidente dessa casa, que algumas vezes foi oficiado, mas nunca cobrou via judicial, que é uma coisa que nós temos todo o direito, como vereador, e até os cidadãos cantagalenses, que bem diz na lei da radiodifusão comunitária, que a rádio deve abrir o espaço para todo e qualquer cidadão comentar sobre qualquer assunto. É isto que a nossa rádio comunitária não vem fazendo. Quero aqui também ressaltar e falar aos senhores, quando tivemos presente, junto com o vereador Pedro Paula Xavier, teve a Maria Lúcia, vereador Rudimar, Dona Neuza também estava, e o Valmir, que eu me lembro, os vereadores, já me presente ontem na inauguração do Clube do Vovô. Até que, enfim, depois de anos, muitos anos aguardados, saiu a inauguração, e principalmente depois de quase 3 anos de mandato do prefeito Everson Konjunski, que foi desenrolado isso. Uma questão, quantos idosos que hoje já não vivem em nosso meio, que queriam estar participando, vendo a inauguração da sede própria do Clube do Vovô, quantos que já se foram, mas até que enfim saiu a inauguração. Como falei ao presidente da casa, conversando ontem, para mim, aquilo ali, no mínimo, por toda essa demora que o prefeito demorou para entregar essa obra, no mínimo teria que entregar pelo menos pintado o centro do Clube do Vovô do Idoso, pelo menos pintado, para dar uma aparência diferente. Está de parabéns por ter entregado, sem dúvida. A gente faz as cobranças no que é correto, no que é certo, mas no mínimo, na minha visão, que tinha que ter feito, porque demorou 2 anos e meio, falar a verdade. Quando o seu Pedro Borrelli já entregou, o ex-prefeito de Cantagalo, entregou quase concluída essa obra. Então, no mínimo, o que deveria de fazer é entregar pintado, para que tivesse uma aparência diferente. E queremos dizer aqui também, se o prefeito mandar... ele prometeu, ontem se comprometeu com os idosos, aguardo eu que ele venha mandar durante essa semana, falou que ia mandar a questão de um ônibus para ceder de comodato para o município. Quer dizer que sou totalmente favorável que ceda comodato para o centro do idoso estar fazendo uso desse ônibus. Então, quero aqui me manifestar desde já favorável. Também quero me manifestar aqui e contar aos senhores, estivemos numa reunião junto com os funcionários públicos do município essa semana, junto com o prefeito municipal, até que, enfim, também, pelo menos recebeu os funcionários públicos em seu gabinete, como teve aqui a Joelma, presidente do sindicato, cobrando, que nem diálogo não se tinha, para sentar no fim do mês de maio, para fazer uma proposta para os funcionários, ver se tinha possibilidade de fazer o reajuste ou não. Ele fez a reunião dizendo que no mês de outubro ele estaria tendo condição de fazer o reajuste, se comprometendo com os funcionários. E assim ficou a Joelma de sentar junto com todos os funcionários para decidir o que fariam. Mas faço aqui a cobrança, o senhor prefeito se comprometeu que realmente cumpra a sua promessa, porque em época de campanha ele prometeu que ia dar o reajuste no dia 2 de janeiro.
e até hoje, o dia 2 de janeiro não chegou. Senhor presidente, sei que o meu tempo já está quase acabando, mas só quero fazer uma situação e um apelo aqui, que eu vejo que é uma total sacanagem do Executivo sobre os funcionários públicos, senhor presidente. Porque veja bem como citei aquele dia, reajuste, que está a perda dessa variação já de tempo para os funcionários públicos, reajuste eles não tiveram. Mas gratificação de cargos comissionados do prefeito, teve vários que receberam. Inclusive, o assessor de imprensa do prefeito municipal, que recebeu uma gratificação de 80%. Isso quero comunicar aqui que é ilegal, 80 ou 60, se não me salva a memória. Mas só quero fazer aqui um cálculo breve para os senhores ver. Veja bem, temos aqui no município, temos cerca de 10 guardiões que estão em função ativa trabalhando. Veja bem, esses 10 guardiões, jogo eu, que eles não chegam em torno de R$1.000 o salário. Está aqui o HD. Veja bem, daria de dar um reajuste de 8% em cima do salário desse cidadão. O vereador já se encerrou tudo. Senhor presidente, sem problema, senhor presidente. Encerro aqui o meu tempo e muito obrigado. Desejo a todos uma boa semana. Presidente, gostaria de réplica. O vereador citou meu nome na sua... Pois não. O vereador citou que deixei a desejar como presidente a questão da rádio. Fiquei claro para todo mundo. Primeiramente, desculpe, boa tarde a todos, presidente, vereadores, visitantes da Casa de Leis. Na minha opinião, não deixamos a desejar na questão da rádio, presidente. Na minha opinião, evitamos isso que está acontecendo hoje, as velhas brigas políticas no município de Cantagalo. E, na minha opinião, presidente, o papel do vereador de fiscalização não se fica somente atrás do microfone, fica ao povo, a população acompanhando. Então, assim, se eu deixei a desejar, pode ter certeza que fiz o meu máximo para melhor para o município. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria de solicitar a réplica. Tem 1 minuto, vereador. Só quero citar ao excelentíssimo vereador Júnior Damiani, questão de ficar atrás do microfone ou não, isso aqui é de cada vereador mostrar o seu trabalho que estava fazendo. Coisa essa que a Vossa Excelência impossibilitou nós de estar fazendo por não cobrar da rádio comunitária. Falei, vereador, que era a minha opinião. E cada vereador tem o seu jeito de pensar, só peço que respeite os demais. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Valmir Silveira. Gostaria de cumprimentar o presidente, aos vereadores, às vereadoras, aos visitantes dessa sessão. Destacar que essa semana foi uma semana que teve vários dias de conferência no salão paroquial, onde os secretários tiveram a oportunidade de mostrar os trabalhos que estão sendo realizados e a população de cobrar alguma coisa, e os secretários também fizeram o planejamento das próximas coisas que serão realizadas. O importante foi a grande participação da comunidade, pessoas de várias comunidades participando, então foi um evento bonito. Também, como citou o vereador Isaac Abreu, a inauguração do Clube do Vovô já é uma questão que vem de tempos atrás, uma emenda do deputado Nelson Meurer, do ano de 2009, e agora ontem foi tida a oportunidade de ter o término da obra e a entrega. Então a gente parabeniza ao presidente, a Clemair, que recebeu ontem a obra, aos outros presidentes que também lutaram, ao ex-prefeito, seu Pedro Borelli, que foi o principal pessoa que conseguiu a emenda e fez a doação dos terrenos também. Então a gente parabeniza todas essas pessoas. E também hoje a gente ficou bem contente, como é do conhecimento de todos, foi aprovado nesta casa um empréstimo no valor de 2 milhões, o qual, se for concretizado, será utilizado na construção da rodoviária. E hoje foi recebido um convite que, a partir das 7 horas, o Poder Executivo estará mostrando a enquete da nova rodoviária. Então, a gente fica contente e torce que realmente seja concretizado esse empréstimo, mesmo que fique para outros prefeitos pagar, mas fica a rodoviária, que todo mundo faz tempo que vem almejando que saia essa rodoviária. Assim, eu agradeço a presença de cada um que está aqui na sessão e desejo uma boa semana a todos. Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Leosmar Stein. Vou desejar uma boa tarde ao presidente, aos vereadores, às vereadoras, às pessoas que nos acompanham nessa Casa de Leis, na sessão de hoje, e também aos internautas que nos acompanham. Gostaria também de comentar sobre a reunião que o prefeito atendeu os funcionários públicos na última sexta, dia 26, alguns vereadores estavam presentes, na qual também o prefeito se justificou a situação que o município se encontra e que no momento, segundo ele, não é possível o município estar dando esse reajuste de 8,17%. Foi colocado, né, também para ele, cobrado algumas gratificações que ele paga para alguns funcionários. Segundo ele, 50% do valor dessas gratificações ele já cortou, né, para fazer uma economia. E também explicou que a arrecadação do município caiu, né? A gente sabe que são algumas justificativas, mas o funcionário gostaria de, no final do mês, ter recebendo um pouco mais pelo seu salário, né? Na verdade, as coisas tudo vem aumentando o preço e o que ele ganha não subiu. O que o prefeito solicitou, colocou para a Assembleia que estava ali, né, os funcionários e também para a presidente do Sismuca, que no mês de outubro, para o mês de outubro, ele estaria proporcionando um reajuste de 3,23%. E para o mês de novembro, mais um reajuste, mais uma reposição de 4,97%, totalizando 8,17% de reajuste. O que ele se comprometeu que é possível o município estar pagando. Segundo ele, hoje, o índice da folha está em 50,89%, e com isso ele não teria como dar o reajuste. Segundo a presidente, fará uma assembleia com os funcionários para decidir o que a categoria vai achar melhor, né? Segundo o prefeito, se acharem que não tem condições, ele até colocou, se entrarem em greve, né, ele vai ter que respeitar. Só que se ele der o reajuste agora, ele também, a índice da folha de pagamento vai estourar, né? Então a gente espera aí que o município dê uma melhorada nos recursos financeiros, né, e o funcionarismo, de forma geral, consigam ter essa reposição que também é justo. Também só gostaria que, finalizando, senhor presidente, né, ali parabenizar a Secretaria de Viação e Obras, né, que ano passado, 2 anos, e esse ano a vereadora Maria Lúcia, a vereadora Neuza, tinham feito indicação sobre a ponte do Rio Visita. Estive lá no final de semana, pelo menos as madeiras já estão próximo da ponte. Então, segundo o que eu fiquei sabendo, durante essa semana vão fazer de madeira, porque de material, no momento, diz que não tem condições a prefeitura, né? Mas já vai resolver por parte o problema, né? A gente sabe que quem passa lá, você passar por dentro do rio com um carro, correndo o risco do carro apagar, ou você bater a frente do carro, é complicado, né? Então, aí agradecer a Aviação e Obras aí que vão resolver esse problema, né? E também da estrada do Rio Visita, ligando até a comunidade da Linha Nova, também foi feita essa última semana. Então a gente parabeniza, né? A gente cobra muitas vezes, mas também quando acontece, nossas indicações são atendidas, a gente também tem que agradecer. Seria isso, presidente. Desejamos a todos uma boa tarde e uma excelente semana de trabalho. Obrigado. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Estevam Damiani Júnior. Mais uma vez, boa tarde a todos, presidente, vereadores e visitantes da Casa de Leis. Eu quero parabenizar a Associação da Vila Verde Esportiva, pelo seu presidente, Leandro Kaminski, pelo campeonato nos últimos meses na Vila. Também quero aqui parabenizar o Clube do Vovô, como o vereador Vambir Silveira já citou, e os demais participaram, o presidente, que o ex-prefeito Pedro Borelli, o deputado Nelson Meurer, o prefeito Everson pelo empenho. Sabemos que meio empacou a obra no começo do mandato, mas graças ao empenho do prefeito também agilizou. O importante de tudo isso, é que nossa terceira idade está lá, a obra. Com sofrimento, sem sofrimento, com o ex-prefeito, com o atual prefeito, o importante é que a obra está lá, hoje está aqui em nosso município. Quero parabenizar a Silvana pela explanação e dizer que tenho total apoio, meu apoio à Pastoral Familiar. Muito obrigado, uma ótima semana a todos, boa tarde. A palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Neuza Gren Ruginski. Também gostaria de, nesse momento, destacar o belíssimo trabalho dos organizadores das conferências. 3 conferências realizadas no município, as 3 de grande importância.
Vemos assim que as conferências são um espaço criado para dar oportunidade para as pessoas se reunirem e discutirem diversas propostas, determinadas áreas. Que bom, foi muito assim de grande importância. Cada palestrante que veio proferir a palestra, a gente viu assim pessoas altamente preparadas, um grande conhecimento das áreas com que trabalharam. E também tivemos a oportunidade de estar assim, permanecer até a tarde e acompanhar assim o encaminhamento das propostas. Diversas propostas foram encaminhadas. Sabemos que tem vários anos para elas serem cumpridas. O que nós precisamos é que realmente elas saiam do papel. Porque foi muito, muito, muito assustador, principalmente quando se deu o alto número, foi divulgado o alto número de atendimento na Secretaria de Saúde. Então, uma grande reflexão tivemos a oportunidade de fazer. Como que está a nossa saúde? Quem que é o primeiro responsável pela saúde? Aonde que, para que está servindo? Assim, os conhecimentos que trouxemos dos nossos familiares, dos nossos antepassados. Como que era a saúde que eles tinham e como que é a nossa saúde hoje. O que nós estamos fazendo para preservá-la? Então, é a área assim, que mais nos preocupou. E quando foi trabalhada a questão da agricultura, assim, a gente ficou muito contente com o pessoal que trabalhou. E com a força da juventude que estava presente na conferência. 20% dos jovens da agricultura. Claro que devia de estar muito mais, mas já é um começo. Então, que esse trabalho assim possa ser fortalecido através de cada um de nós mesmo, levando ao conhecimento dos outros a importância de a gente participar. Sair das nossas casas e participar dos encontros que vêm assim para estar nos ajudando a administrar juntos. Nunca a gente pode administrar nada sozinho. Como bem falou a Silvana, a gente deve de somar, expor as ideias, trabalhar junto, pensar juntos. Então, conferência é isso, um momento para nós pensarmos juntos e buscar, né, o desenvolvimento juntos. Enquanto cobramos, mas também devemos acompanhar e fazer a nossa parte, cumprir com o nosso dever. Também gostaria de dar os parabéns para você, Silvana, pela coragem, pelo trabalho e por estar à frente de uma pastoral tão importante. E que realmente nós precisamos achar uma saída da situação que estamos vivendo. Então, a gente só sai junto, a gente só consegue vitória quando todo mundo trabalha junto, por um só objetivo. Presidente, muito obrigado aos demais participantes e até a próxima sessão. Então, senhor presidente, a palavra. Com a palavra o vereador Rudimar Baglietto. Cumprimentar aqui a nossa Casa de Leis, presidente, vereadores, vereadoras, visitantes dessa sessão, imprensa, e fazer um gancho aqui também da nossa vereadora Dona Neuza, da importância das conferências e da importância das palestras também. Eu confesso que, a partir da palestra do senhor Flávio Arnes, que já teve e tem oportunidade de vir a um município que nem o Cantagalo, uma autoridade renomada, de muito respeito, e que já foi dos maiores cargos do nosso país, vice-governador, senador, e vem humildemente no município, que nem o Cantagalo, colocar palavras do que a gente gostaria de que toda a população estivesse. Até para fortalecer o que a nossa vereadora Maria Lúcia nos disse aqui hoje, para que nós refletimos sobre a questão da discriminação, do racismo e das deficiências que muitas vezes estão nas nossas cabeças e não nas pessoas que são muitas vezes discriminadas e são banidas da nossa sociedade. Então, eu fiquei realmente muito comovido
porque nós, às vezes, com a correria do dia a dia e com a vontade também de ajudar, de fazer as coisas, nós não paramos. Eu não parava para refletir muitas ações, até minhas pessoais, sobre o ser humano. E nós temos que respeitar mais o ser humano. Ser respeitado é respeitar a vontade e o direito de cada um e o dever de cada um. Só assim, no coração mesmo, que nós vamos ter uma sociedade justa. E a discriminação, o racismo, a diferença, às vezes, está até, não nas palavras, mas na nossa cabeça, no nosso pensamento. Então, isso tudo é muito difícil. Lidar com sociedade, gente, com pessoas é muito difícil, mas nós temos que respeitar mais o ser humano, temos que entender cada um com seu direito e cumprir com os nossos deveres. Eu fiquei impressionado, e eu não sei se eu teria essa capacidade na vida de que tem o Flávio Arnes, de vir aqui e mexer com palestra, com temas, sentar na mesa e mostrar para nós o que é um deficiente, o que é uma pessoa que tem que ter muito mais direito e muito mais respeito do que nós mesmos. Então, Deus há de abençoar o caminho desse senhor aí, porque ele, como ele disse, na família dele, ele possui portadores de deficiência, mas a deficiência não está na visão de cada um. Então, até foge palavras aqui de realmente divulgar mais as conferências quando se trata de ser humano. E queria aqui, senhor presidente, fazer um registro também e parabenizar as professoras, direção do Colégio Olavo Bilac e principalmente os atletas. Hoje o Cantagalo vive um grande momento no esporte e o Colégio Olavo Bilac está entre os 8 melhores do nosso Paraná, com várias modalidades. O cavaco, principalmente, lá do vereador Leosmar, com o atletismo, com vários alunos que estarão na fase final entre os melhores do Paraná, o futsal feminino B, futsal feminino A, futsal masculino B. Eu tive a oportunidade na quinta-feira de acompanhar esses nossos atletas disputando de igual para igual com grandes colégios particulares que têm uma estrutura, né, muito mais adequada do que as nossas, e hoje estão lá representando o Olavo Bilac, representando o Colégio do Cavaco e representando o Cantagalo entre os 8 melhores do Paraná na fase final. Também parabenizar o secretário Everaldo, porque ele esteve todos os dias acompanhando, dando toda a estrutura, dando toda a condição necessária, e é claro que não se consegue fazer tudo, mas fez o trabalho dele. O papel que se deve fazer é a obrigação do funcionário público cuidar do seu setor. Então nós temos notado que a Secretaria de Esportes tem cumprido com o seu papel na sociedade. O esporte não é só vencer, não é só conquistar medalhas. Nós temos que pensar também no lado socioeducativo. E agora, quarta-feira, nós vamos levar 45 meninos para Curitiba, na Escolinha do Atlético. E esses meninos, claro que vão ter oportunidade no futuro, quem sabe, de ter um rendimento, de ter uma situação financeira melhor através do esporte, mas nós temos que pensar também nas orientações, na educação, na conscientização, e esse projeto do Atlético Paranaense é muito dedicado nessa parte. Nós vamos ter palestra com esses atletas, vamos ter professores, não só da área do futebol, mas de outras áreas também englobadas nesse projeto. Então, o esporte ajuda também na formação do caráter, na formação do jovem para a sociedade, para que não chegamos na situação que estamos hoje nesse país. Então, e também parabenizar aqui o prefeito municipal. Os 2 calçadões já estão licitados, aqui na Rua Bom Jesus e também na Rua Zé de Abreu, obras que devem iniciar aí nos próximos dias. Já começou a ponta do Rio Divisa, temos aí várias obras em andamento. Tem dificuldade? Tem dívida com o funcionário? Tem várias situações que o prefeito ainda não conseguiu, dentro dos 2 anos e meio de mandato, colocar em prática, mas tem muitas ações de benefício para o nosso município que estão acontecendo. Então, a gente respeita as críticas, são construtivas, como disse o vereador Leosmar. Quando se tem que cobrar, se cobra, mas quando se tem que elogiar, se elogia também. Estamos vendo aí um grande avanço na área da aviação e obras, nas estradas do nosso município, depois que o senhor João Conjunski assumiu, né, uma das pastas aí, e nós vemos que ele tem conhecimento de área. Tem que respeitar quem tem conhecimento e quer fazer o bem para o nosso município. Então, seriam essas minhas palavras aqui. Eu teria mais algumas questões, meu tempo já se estourou, né, e parabenizar o Leandro Kaminski, toda a diretoria da AEV, um campeonato de 120 dias, né, em que não houve sequer um probleminha dentro da organização.
E se fala em eventos, senhor Leosmar, sabe quanto que daria o lucro se não fosse a Secretaria de Esportes bancar a arbitragem? Daria R$3 mil de prejuízo. Então, vocês veem como é importante o apoio da administração pública. Seria isso. Muito obrigado, senhor prefeito, senhor presidente, futuro, aí, quem sabe. Obrigado. E a gente terá uma próxima oportunidade de estar falando aqui. Parabéns às comissões também. Encerramos mais um período, né? E nenhum projeto nesta casa, nenhum projeto nesta mesa pendente. Seria isso. Obrigado, senhor. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Lúcia Monção. Então, com referência às conferências também, né, que a dona Neuza citou, o Rudimar, que a gente considera que é muito importante para a sociedade. Às vezes a sociedade faz umas cobranças, uma cobrança no senso comum, de repente, não sabendo que essas conferências são espaços, né, de poder, né, que é o espaço que você tem para construir aquilo que é de benefício para a sociedade. E até mesmo tratando da questão ali que o Rudimar citou, do Flávio Arnos, né? De fato, é um ser humano de muito prestígio. Né? No momento que ele esteve como vice-governador do nosso estado, eu posso dizer que foram menos 4 anos de surra nossa com relação ao governo. Porque eu falei isso a ele mesmo, né? Se nós não tivéssemos ele de vice-governador do nosso estado, presidente e secretário da educação, nós já tínhamos levado a surra que levamos esse ano, há alguns anos atrás. De fato, ele foi um secretário, né, que impossibilitou isso. Né? Nós sabemos que, querendo ou não, nós estamos aí expostos a um governo neoliberal e um governo que até nem gostaria, né, que tivesse ocorrendo essas conferências, que é o que dá poder ao povo, é o que legitima o poder do povo. Né? Então, eu quero parabenizar os organizadores das conferências. Né? Teve algumas conferências que eu não pude participar, que é um momento que estava em sala de aula, mas, assim, sei da grandiosidade que teve essas conferências. E ainda com relação ao que nós estávamos comentando hoje, que o Rudimar falou da questão do respeito ao ser humano. Né? Existe uma escritora, a Agnes Heller, né, que fala o seguinte: todo preconceito impede a autonomia do ser humano, ou seja, diminui sua liberdade relativa diante do ato de escolha, ao deformar e, consequentemente, estreitar a margem real de alternativa do indivíduo. Então, muitas vezes nós praticamos isso sem perceber na sociedade. Né? E isso que ele nos passou, às vezes o erro não está naquilo que a gente pensa estar errado, mas na nossa própria cabeça, quando a gente não se dá, né, o direito, eu digo não se dá o direito, que a gente não busca a compreensão do outro ser. Ou melhor, a gente não tem a empatia, que é aquilo de se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria de estar sofrendo aquilo que o outro está sofrendo? Seja em todos os espaços de preconceito que a gente tem na nossa sociedade. Né? Seja ele de âmbito, vamos dizer, social, racial. Quando eu falo racial, estou falando de raça humana, não de etnia, né? Porque a gente costuma dizer que eu sou da raça isso, sou da raça aquilo, quando nós somos uma única raça, que é a raça humana. Mas no âmbito da sexualidade, no âmbito daquilo que nos faz ser seres humanos. E até na negação de cidadania às outras pessoas. Né? Então, está em nós e basta nós buscar a compreensão disso e a defesa do ser humano. Seria isso para hoje. Quero agradecer a presença da Pastoral da Família, né, que possibilitou essa discussão. Eu acho que isso, as coisas nós só construímos na discussão. Né? Não tem como a gente construir ou desconstruir uma ideia se não for na discussão. Então, muito obrigada, Silvana, né, a dona Hilda e a minha vizinha ali, né, que está sempre na questão da discussão da criança, na defesa da criança. Né, e é na discussão que a gente constrói. Sem a discussão, não há construção de nada. E quando a gente diz assim, esse assunto não me interessa, é porque o preconceito está incutido em nós. Né? Quando a gente não quer debater, é a coisa assim que mais me angustia quando alguém fala assim, não polemize, não polemizar. Não falar da questão. Por quê? Porque quando fala, mexe. Quando mexe, eu sou exposto, eu sou mostrado à sociedade. E muitas vezes eu não quero mostrar o meu preconceito para a sociedade. Obrigada e até a próxima. Bem, quero cumprimentar os vereadores e os visitantes aqui. Fazer um comentário também sobre a rodoviária, conforme o nosso amigo Valmir Silveira já relatou. Nós recebemos um convite, né, para hoje
à noite, eu estendo esse convite aos demais, né? Para que hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, né, vai ter uma apresentação, né, da maquete da nova rodoviária, né? Então, espero que as pessoas venham para analisar, né, para que nós não deixe acontecer como aconteceu na construção daquele chalé do agricultor lá, que até agora ninguém consegue engolir o chalé do agricultor, né? Mas eu brinco que naquela ocasião falhou o prefeito, falhou especialmente o engenheiro da época lá, e falharam também os vereadores da época, né, que poderiam ter debatido e não ter deixado acontecer. Por isso o convite meu agora para que todos venham, para que nós não cometa o mesmo erro, né? Que nós estamos aqui para fiscalizar, para ver as coisas que sejam bem feitas, para que o município aproveite bem o investimento que vai ser feito, né? Com relação ao nosso novo regimento interno que foi aprovado, né, um trabalho, quero agradecer em particular nosso departamento jurídico, o doutor João Paulo, né, por ter feito um regimento interno moderno, né, baseado em vários outros regimentos, né, fez um trabalho muito bem feito e que foi aprovado pela totalidade dos vereadores, né. Esperamos que nós coloquemos em prática esse regimento, né. Só para lembrar, né, estava lembrando aqui quando a Silvana estava falando ali, que o regimento nosso prevê que a pessoa faça a explanação, quando tem o uso da palavra, né, de 15 minutos. Então foi detalhado todas as funções de cada setor do nosso regimento, né. Então dou os parabéns mais uma vez ao doutor João Paulo, né. Espero que nós, vereadores, saiba cumprir esse novo regimento interno. Com relação ao Clube do Vovô, né, é lógico que a gente dá os parabéns por ter saído essa obra, porém, me parece que, mais uma vez, na formulação daquela obra, né, falhou também o engenheiro, na época, porque eu acho que R$200 mil dava para fazer um clube com uma estética bem mais bonita. Eu acho que nós temos que começar a pensar em fazer as coisas, fazer bom uso do dinheiro público, né, inclusive na estética, né. Aquele sistema de barracão lá que já está mais do que ultrapassado, né. Se você vai aí nos outros municípios, né, eu estive esses dias lá em Mangueirinha, né, numa guarda lá da mãe da Ivete, ali do Guilherme, da 199, e estava vendo o salão paroquial deles lá. Que coisa mais linda que os caras fizeram, né? Ele é uma espécie de um barracão, mas eles fizeram um avanço para frente, né, com uma modernidade extraordinária. Você precisa ver o exemplo de trabalho que eles fizeram lá em Mangueirinha, né? Como eu estava falando com a Ivete, né, que foi junto, né? Ela conheceu lá quando era uma vila, eu também conheci Mangueirinha quando era bem no início, né? E ver o quanto está bonito aquele município. As avenidas que eles estão fazendo lá, com rotatória, é coisa impressionante, né? A academia ao ar livre, em 2, 3 pontos da cidade, né? Quando nós ainda não temos nenhum, né? Por isso a importância desse financiamento para a construção da rodoviária, como eu disse ali no Rudimar, um esforço nosso para aprovar, e eu tenho certeza que hoje com a explanação aí do engenheiro da prefeitura sobre a maquete, né, que nós façamos um trabalho bonito para que possa as pessoas, quando passarem no nosso município, né, levar uma impressão bem mais bonita do que está hoje a nossa rodoviária. Então, não tendo mais nada a tratar nesta sessão, eu agradeço a presença de todos, né, em especial os vereadores, né, por terem cumprido mais o seu dever neste exercício, né, e que agora vamos entrar em recesso, né, a Câmara vai entrar em recesso no mês de julho, né, e os vereadores aí, até faço um convite para os vereadores aí, para que nós, estava vendo sobre a PAI aqui, né? A PAI também é uma obra que está meio emperrada lá, que nós, nesses 30 dias de recesso aí, que nós tire um tempinho e vamos lá ver como é que está aquela obra e cobrar, se for necessário cobrar, né? Dar algum palpite, né? Se for interessante, para que aquela obra continue e que mais rapidamente seja usada. Eu, assim, encerro esta sessão, convocando a próxima sessão para o dia 3 de agosto de 2015, às 14 horas.